na Rede 316. Stop! Uma paradinha para um café. Vamos levantar, vamos beber uma água. Levanta aí comigo. Estica o braço, dá uma esticada boa. Vamos dar uma animada. Estica as pernas, bota a perna para cima, dá uma mexidinha aí nos braços, nas pernas. É fundamental para Elisângela. Vamos dar uma pausa pro café comigo? Nayan liberou a gente para a hora do almoço, né? Agora, playlist na Rede 316. E a gente faz uma pausa pro café. Menina, tá um cheirinho de feijão aqui na minha casa. Um cheirinho bom de feijão. Com aquele temperinho. Sabe como é? Aquele alhozinho torrado com bacon. Uma linguicinha. Aí tem aquele cheirinho de louro no fundo do feijão. Sabe aquele feijãozinho temperadinho com lourinho? Ai, Jesus amado. Bom demais, mulher de Deus. Eu só vou comer 1h da tarde. Miseriqueima, Jesus, me segura aqui. Vamos na água. Vamos na água, que a gente daqui a pouco vai. Menina, tem dias que dá vontade de eu comer só o feijão. Você acredita nisso? Aí, às vezes dá vontade de comer só o feijão de tão gostosinho que é. Eu uma vez fui até num restaurante chique. A entrada era um caldinho de feijão batido com um pouquinho de... Como é que fala? Bacon triturado, bem raladinho. E tinha também umas folhinhas de temperinho verde, sabe? Tava muito gostoso. E aí tinha umas torradinhas assim. E a gente ia dando uma cuidada aqui. Me diz aqui. Peraí, deixa eu dar uma lida aqui. Elisângela. Ei, Fernando. Pausa pro café, Fernando. Vamos dar uma pausa aqui. Aparecida Gomes. Van, como consigo uma camisa dessa? Essa camisa aqui é exclusiva da equipe, do staff. A camisa que a gente entrega, né, para toda a audiência e tá disparou liberando aí para todo mundo foi a preta. Eu tenho uma preta. Tá lá no meu closet, no meu armário. Eu tenho uma preta dessa também. Vamos lá, me conta aí com vocês, como é que estão as coisas por aí? Deixa eu ver quem eu posso chamar aqui pra conversar comigo. Alguém quer conversar comigo, gente? Ninguém quer conversar comigo? Só pra dar uma esticada, pra dar uma esparecida, gente. Falar sobre uma coisa aleatória, uma coisa nada a ver. Vamos espairecer. Bati com o cotovelo, tá doendo. Sabe aquela batidinha que dá um choque? Foi sem querer. Bati aqui. Hoje, o que você faz hoje no seu trabalho? Segunda-feira é um dia que eu deixo mais guardado pro Virtuoso Modo On. Aí terça-feira é dia de produção de conteúdo. Aí a gente faz, né, toda a linha editorial, dá uma revisada na linha editorial, faz alguns contatos, chama alguns entrevistadores, né, revisa, tem reuniões de planejamento, estratégia, faz as interações aqui. Inclusive, deixa eu te perguntar, e aquele trem ali de chuva lá, que é bota com galocha, com um monte de troço. Aquilo ali é de quem, gente? Quem vocês acham que é aquilo? Estão dizendo que é do pastor William, lá no staff. Estão dizendo primeiro que é do pastor William, mas eu acho que o pastor William tem carro. Vez ou outra ele faz uns stories aqui e bota ele dentro do carro. Então não é dele. Ou ele tem moto também, né? Vai que, não sei. Pode ser do Igor. Pode ser do Igor. Deixa eu ver. Pode ser também do Luiz, né? Luiz. Quem mais tem cara de motoqueiro misterioso na Rede 316? Pastor Marcelo. Pastor Marcelo tem cara de que anda de moto. Não acha que ele tem cara de... aquela blusa toda estampadinha. Tem cara de quem anda de moto. Ei, Raelson. Belezinha. Aparecida. Ah, que linda. Eu quero a preta. Manda pra mim. Mandarei quando você participar de alguma promoção. Passou um monte de promoção aí. Tinha um monte de camiseta rolando por aí, minha querida. Perdeu, né? Vamos tentar de novo. Vai que aparece de novo outras promoções. Nem sei, tá rolando mais promoção? Não tô sabendo. Vou perguntar aqui no staff. Tá, acabou, né? O aniversário. Quem tava na live de sábado? Ninguém na live de sábado? Quem tava na live de sábado aqui? Viu a gente? Cantou parabéns com a gente. Teve bolo aí? Porque aqui teve bolo, hein? Que aniversário sem bolo não rola, gente. Tem que ter um bolinho. Deixa eu dizer aqui pro povo que eu tô aqui, que senão o chefe diz que eu não tô fazendo minha pausa e depois fica me cobrando. Já estou aqui.
Pronto, só pra ele saber que eu tô na pausa e vocês são minhas testemunhas. Porque aí depois ele fica dizendo assim: Vanessa, cadê? Fez a pausa? Olha, cuidado com a sua. Você sabia que o pastor William, aquele pastorzão, que ele se preocupa com a gente o tempo inteiro? Ele tá sempre perguntando: Van, como é que você tá? Como é que tá os meninos? Como é que tá Léo? E aí vai perguntando, tá precisando de alguma coisa? Ele sempre vai perguntando, aquele pastorzão, que ele não é só aquele que cobra a gente a linha editorial, cobra a pontualidade, começa a cobrar a hora de terminar o quadro, não. Não é só isso, não. Ele é uma pessoa muito abençoadora, cuida da gente de pertinho, sabe? Aquele pastorzão que vai puxando a gente de pertinho. Esse é o pastor William. E ele fica no meu pé. Tanto nos prazos, né, das entregas, mas também ele fica no meu pé. Quanto à minha saúde, e aí, como é que você tá de saúde? Como é que estão as crianças? E isso não é só comigo, não, é com todo mundo, tá? Todo o staff é muito bem cuidado pelo pastor William. Ele é um rapaz muito abençoador. Inclusive, eu acho que ele é o motoqueiro da semana. Eu acho que o mistério de hoje é do pastor William. Não sei, tô com uma leve suspeita. Vamos lá ver quem vai conversar comigo hoje aqui. Hoje eu trouxe uma pessoa misteriosa pra conversar com a gente. Não, chega de mistério, gente. O mistério é só aquele da roupa. Eu tô querendo aqui... Ah, olha aqui quem chegou. Gente, vocês, sabe, que estão aqui, porque eu sei que essa pessoa tem muitos fãs aqui na Rede 316. É uma pessoa muito citada, né? Como diz o Nayan, é uma pessoa diferenciada. Hoje nós temos a participação na pausa pro café de um rapaz que faz parte da equipe da Rede 316, botando seu dedo na linha editorial do Quarta Retrô. Quem você acha que vai participar da live com a gente hoje? Quem? O nosso querido Arcade. Deixa eu achar o Arcade aqui. Cadê você, Arcade? Tá? E entrar aqui comigo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu tá com chiadinho, mexi aqui no fone. Vira aí pro outro lado, Arcade. Eu falei da câmera. Tá me vendo aí? Tá Como é que agora. faz para retornar a câmera? Peraí. Como é que faz para retornar a câmera? Como é que faz para a câmera vir para mim? Essas duas setinhas aí. Virar para cá, é? Vandeca, ajuda ele aí. Vira pra Como cá. é que vira a câmera? Aperta essas duas setinhas aí em cima. Essas setinhas aí assim, gente. Ai, meu Deus. Vira aqui as duas câmeras. Ó. Gente, peraí. Tá muito barulho aí, Arcade. Sai daí, rapaz. Pois é. Faz o seguinte, eu vou ajeitar a câmera aqui. Só um instante. Tá bom. Eu vou ajustar a câmera aqui, só um instante. Tá bom. O Arcade, gente. O Arcade. Gente, o Arcade é uma figura. Vocês não estão vendo que ele é um cara diferenciado? Esse é o Arcade, gente. Dá pra ver como é que é o negócio? Ai, Jesus amado. Só a gente pra ter uma pessoa dessa, né? Mas a Rede 316 é assim, é o local assim onde todo mundo participa, tá todo mundo junto, tá todo mundo se divertindo, todo mundo curtindo. Ai, ai, ai. E essa pausa aleatória faz isso, é pra gente deixar o nosso trajeto mais leve, né? E para vocês também conhecerem a gente. Vai passar pela gente, porque, inclusive, uns dias desses atrás, eu fiz uma caixinha aqui, porque tem um monte de gente que é reconhecida quando anda por aí. Vai nas igrejas fazer as pregações, dar as palestras. E é reconhecido, você é o fulano da Rede 316. Falei, gente, ninguém me conhece. Como pode ninguém se lembrar de mim? Ninguém me reconhecer? Aí o pastor Jefferson veio tirar onda com a gente, né? Falando assim, ó, todo mundo que passa por mim me reconhece aqui na Rede 316. Mas tem pessoas que estão nos bastidores, ó. Tem uma galera que é bastidor, tá? Vou contar, ó. Por exemplo, tem o Felipe Bittencourt, que faz parte do marketing da gente, né? Da Rede 316. Tem a Emily da Yungo, que é uma empresa que também ajuda a gente no staff, né? Com toda a parte da publicidade, toda a arte, essas coisas bonitas que você vê aqui no feed. Estão lá. Calma aí, Arcádia. Vou te chamar aqui. Deixa eu falar de outra pessoa também muito legal que participa aqui também fazendo a edição de tudo que vai para o YouTube, sabe? É o Jefferson Pereira, que também faz parte da nossa equipe, fica lá nos bastidores. O Igor e o
Luiz. Vocês já conhecem, a gente conversa bastante, né? Ó, Vandeca tá aqui também, mas olha só, Vandeca. Vandeca e Arcade. Gente, deixa eu contar. Os dois estão no mesmo lugar. Tem que ficar com áudio baixo aí para não ficar dando microfonia. Fica com um áudio só, tá bom? Que senão vai dar microfonia. Vamos lá. Vamos ver quem. Vamos ver se pela Vandeca a gente consegue. A Vandeca teve que resolver umas questões pessoais em Teresina e o Arcade foi lá recebê-la. Olha como a gente é uma família. Muito legal, né? Calma aí, que ela tá entrando aqui. E aí a gente vai conversar, fazer essa pausa enquanto eles estão lá esperando. Eles conversam com a gente. Cadê a luz? Pronto, aqui, ó. Mandei para um. Vamos ver se ela aceita ou se o outro aceita. Pronto, ó. Ela conseguiu. Vamos lá, amiga. Cadê a Arcade aí junto de vocês? Estão em Teresina. Ela precisou fazer uma viagem de cunho pessoal e o Arcade foi lá para dar esse suporte para ela. Calma aí que ela tá entrando. Internet, gente, internet é assim mesmo. Calma aí. Vamos ver. Ei, Pri, Edna, Aparecida. Vamos lá, Sheila. Tudo bem, Sheila? Pastor Anderson, tudo bem? Ei, Luiz. Pausa pro café, Luiz. Deixa eu ver se eu consigo chamar aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo. Vandeca não tá conseguindo conectar. Gente, agora. Aí, agora foi. Agora foi. Agora Agora vai. desvira a câmera. Peraí. Segura aqui. Tem que Não virar. vai virando, tá, cara? Ê! Conseguimos! Era um pequeno, Conseguimos, mano! era um pequeno problema entre a câmera e a pessoa. Aí, manda Vandeca. Ei, gente, olha só. Tem uma. Ô, Vandeca, sua câmera tá travada ali, é isso? Van, o meu não tá entrando, não tá. Conseguiu agora. Conseguiu agora entrar aqui. Pronto. Ei, pessoal, esse é o nosso digníssimo Arcade que veio socorrer a Vandeca em Teresina. Opa. Tá me ouvindo aí? Oi, Van. Tô ouvindo. Olha, que coisa boa ver vocês. Com E certeza, aí? alegria nossa. Coisa Alegria legal nossa. vocês se conhecerem. Deixa eu explicar, gente, para o pessoal que está assistindo a gente. O Arcade não conhecia a Vandeca pessoalmente. Não. Nós, Não, a não conhecia. Vandeca está em Bacabal e a Arcade está em Teresina, certo? Isso mesmo. E aí, Ivan, deixa eu lhe dizer. Nós estamos aqui na clínica parente dele e aconteceu exatamente no local a Jo vir fazer o exame dela. Né? Então deu tudo certo, Deus preparou tudo. E a gente, quando ele falou, eu estou pertinho de onde você está. E chegamos aqui, tivemos aquela aula da família, foi muito gostoso. Passamos mais de uma hora aqui juntos. Faz a hora que nós estamos, desde as 10, estamos aqui juntos. Exatamente. Já tiramos fotos, vamos já mandar para vocês aí, viu? por favor, e me conta, Arcade, a Vandeca, ela é tão agradável assim pessoalmente como a gente pega aqui na rede? Sim, a Vandeca é totalmente agradável como pessoa. Ela tem uma simpatia sensacional. E além de ter uma simpatia sensacional, a gente estava aqui falando sobre o trabalho dela em Bacabal, né? O trabalho dela com a Márcia Doneda, eu conhecendo como funciona o trabalho dela com a Márcia. E eu fiquei encantado assim, com a forma que ela estava falando sobre capelania escolar, né? E também sobre o testemunho dela, que ela enfrentou o câncer, foi curada pelo câncer. Sim. E é uma doença que é terrível, o câncer, né? Porque o câncer, se a gente for analisar, é a doença que talvez mais mate na sociedade. Então, o testemunho dela de cura é importante para a sociedade, é importante para todos nós que
cremos em Deus, porque mostra que, apesar de uma doença como o câncer ser terrível, pode haver cura, né? Claro que ela descobriu no momento que era o início, né, do negócio. Quanto mais tarde você descobre, né, terrível, né? Mas mais Entendi. cedo, melhor ainda, né? É verdade. Aqui, ô Vandeca, e me conta. E o Arcade, Vandeca? Ele é diferenciado, Então, como o Nayan disse, que o Arcade é um cara diferenciado, ele é diferenciado mesmo? é, Van, gente boa, viu? Eu nem conhecia a família. Ó, engraçado que eu pensei que o Arcade era até mais velho. Eu tava dizendo pra ele, viu? Ele é bem novinho, Van. Que Viu? legal, gente. E olha, Tem dois áudios aí, gente. Abaixa um, escuta num Tá com só. 2 áudios aqui, porque o dela tá atrasado, Então, entendeu? É porque desliga a o gente tá dela, editando. desliga o dela, fica só com um, porque aí a câmera de vocês aumenta. É porque o meu áudio é um pouquinho mais baixo que o dela, entendeu? Ah, É isso que tá entendi. ouvindo. Eu tô Tá bom, ouvindo, tranquilo. vamos Van, conseguir, vamos conseguir. O negócio é a pausa. O negócio é a oi. pausa. Agora eu vou te deixar aqui com ele, porque eu preciso levar a paciente para almoçar, que hoje está correndo que Isso a aí. cirurgia amanhã. Tá Exatamente, a irmã joia. dela vai fazer uma cirurgia. Beijo no coração, viu? Beijo. Foi um prazer estar com Arcade, vocês. beijo. Agora, ó, Oi. conversa com a Arcade aqui, que vale a pena aqui, viu? A história da coisa mais linda. Você precisa conhecer. Já Que dedicado legal. ao trabalho do Que Senhor. legal. Arcade, se você quiser ir Beijo, lá. Van. Deus Beijo, amor. abençoe. Beijo para todos aí. Que Deus abençoe esse processo. Falando. Arcade, vamos lá para fora, meu filho. Aí tá com barulho muito Diga, alto, não? diga. Afasta bem o rosto, assim, o celular do rosto. Isso. Consegue me ouvir bem? Sim, tô ouvindo. Acho que indo para um lugar mais separado é melhor. Sim, com certeza, tô ouvindo, diga. Ah, legal. Você entrou no banheiro? Não, eu tô na sala aqui, onde o meu parente aqui da clínica atende aqui as pessoas. O doutor Abreu atende esse consultório aqui. Que Na verdade, era da legal. esposa dele, que né, está fora daqui da Van, da Vandeca, que Vandeca. teve, da Vandeca, que teve o câncer. A esposa do doutor Abreu, meu parente aqui, a doutora Benedita, ela enfrentou o câncer recentemente. Ela, inclusive, faleceu desse mal do câncer. Ela enfrentou o câncer no ovário. Ela fez o tratamento, aí de repente acabou dando metástase, e aí, 15 dias mais ou menos, ela foi para o céu, né? Mas, mesmo assim, a família tem, de forma, digamos assim, servido à sociedade, né? Aqui na clínica, e o doutor Abreu é um homem temente a Deus, e a família como um todo, é, nesses momentos assim, se Se apega ao Senhor, aproximaram né? de Deus, se apega ao Senhor também, de alguma É forma. verdade. E É. aí, como eu soube que a Vandeca vinha para cá, eu falei, não, vou logo conhecer a Vandeca e vejo também o Abreu, e aí a gente começou aqui um bom tempo aqui, né, na Nossa, clínica. e olha que coisa, como Deus foi amarrando tudo, não é? Porque olha bem, Arcade, como ela imaginaria que a clínica era Pois de um é. parente seu, rapaz? Pois é. Deus é Mas eu falei, assim. pois é, eu falei para ela quando ela disse que estaria aqui na clínica, que a clínica era do parente meu, e aí eu vim visitá-la aqui, conheci a irmã dela que veio fazer a cirurgia e a irmã mais velha dela também. Conheci também o esposo da irmã dela que veio fazer a cirurgia. O esposo dela é pastor da Assembleia de Deus. E a gente está falando aqui sobre o trabalho da Assembleia de Deus do Maranhão, né? A gente está falando aqui sobre a nossa família e, embora eu seja batista, a família Abreu tem uns representantes no Maranhão que são pastores da Assembleia de Deus. A gente teve um pastor da Assembleia de Deus que era um tio trisavô meu, né? Ele era Aham. irmão dos meus dois trisavós, João José de Abreu, Nenezinho, que inclusive tem um filme dele no YouTube que vale a pena assistir. Tem até no meu canal do YouTube Arcade, lá tem o filme que é Nenezinho, Lavrador da Fé. Esse Certo. filme Nenezinho conta a história do meu trisavô.
Que interessante. E ele tinha também uma irmã, que era minha bisavó, que é a Cheirosa. E aí, Que nessa legal. história, o nome dela era Raimuda e o pessoal chamava de Cheirosa. E Certo. o irmão deles em comum era um rapaz chamado Raimundo Viveiros. Raimundo Viveiros de Abreu. Deixa, Aí o pessoal deixa eu te chamava ele de interromper Cheiroso. só um E o pouquinho. Raimundo Viveiros, Afasta um pouco o Raimundo o Viveiros, celular do rosto, assim, pra gente ver seu rosto, pra pessoal ver. Pronto, gente. Esse aqui é o isso. Arcade que tá conversando com a gente. Conta aí, continua, continua. O Raimundo Viveiros, lá no Maranhão, ele era pastor na Igreja da Assembleia de Deus, no município de Pedreiras. E aí Certo. ele foi pastor lá no volta de 1930, né? Porque a família Abreu aqui teve duas secas, teve uma em 1915 e 1930. E aí o pessoal de 1930 foi para o Maranhão, dentre eles o Raimundo Viveiros, e aí ele foi um dos pioneiros na Assembleia de Deus em Pedreiras. A Assembleia de Deus em Maranhão vai iniciar em 1925, eu estava aqui conversando sobre isso. E aí Pedreiras, ele é um dos primeiros pastores que ficou lá na igreja, o Raimundo Viveiros, chamado Cheiroso. E Entendi. aí, ele estava falando sobre a história da Assembleia de Deus, a história da Igreja Batista também da família, porque a família dos Abreus que não foram para a Assembleia, eles ficaram sendo batistas, né? E aí Aham. foi que a nossa família, a do Samuel, a do Dr. Abreu e outros, Entendi. Gente, acabaram virando batistas. deixa eu É explicar uma aqui pro história pessoal que tá no... riquíssima. É É, uma deixa história eu contar riquíssima aqui. a história. Deixa eu explicar aqui para vocês, porque o Arcade, ele tem essa pegada histórica, ele gosta de investigar a parte da história de... Por isso que a linha editorial do Quarta Retrô, ela é tão rica, porque ele fica vasculhando mesmo e tem uma gana de descobrir os fatos e fica lá, às vezes, a gente manda uma música. Vou contar os bastidores, Arcade. A Sim, gente sim, manda, fica à vontade. a gente manda uma música lá, ele fica assim, mas veio de qual álbum? Qual é o histórico dela? Tem alguma coisa para me falar? E ele fica assim buscando a história da música. Mas, Arcade, a gente quer conhecer você. Me fala um pouquinho aqui, qual é a sua formação? Você é formada em história? Formada em quê? Olha, história eu sempre gostei, eu sempre me dei bem das matérias de humanas. Sempre me dei bem em matérias de humanas. Então, eu acabei me formando em Direito, né? Ó, Sou formado em Direito, sou bacharel em Direito. É, nunca exerci advocacia por questão de que eu nunca me identifiquei com a área da advocacia, mas, por exemplo, nas horas eu estudo muito a questão de direito, porque eu também faço as provas de concurso público no dia a dia. entendi. Então, Aham. a gente sonha, né, com a estabilidade, porque quando a gente tira, por exemplo, para ser advogado, pagar uma OAB da vida, tudo mais, tem a questão de que é quase o salário mínimo aqui, é mais de R$ 1.000. Então, entre pagar para ser advogado e tudo mais, eu prefiro uma estabilidade. Então, Tá correndo eu atrás do geralmente faço concurso. concursos. Entendi. Por exemplo, domingo agora, durante a live da 316, né, vocês fizeram a live e eu não pude participar da live, por quê? Adivinha? Estava fazendo concurso da SEMEC, que é a Secretaria Eita, Municipal de Educação de entendi. Teresina. Então, eu sou um concurseiro também, além de roteirista, além de produtor de rádio. Por Meu isso que trabalho com você é muito rádio, inteligente. Estuda o tempo inteiro. e o meu trabalho com rádio começou da seguinte forma. Eu tenho um tio meu, que é pastor aqui em Teresina, tio Raul, que é o pastor Raul Ferreira de Abreu e Silva. Ele atualmente é diretor pedagógico do Seminário Teológico Batista aqui em Teresina. E ele, dentro do seminário, dentro do seminário também, mas antes de assumir 100% a pedagogia do seminário, ele pastoreava a Igreja Batista da Restauração em Teresina. Essa igreja hoje não existe mais, ela foi fundida, ela teve uma fusão com a primeira Igreja Batista do Portal da Alegria, que era onde funcionava essa igreja, Uhum. e essa
igreja tinha 25 membros. E durante a pandemia, né, você sabe que foi a dificuldade das igrejas se reunirem É, na pandemia. foi sim. E aí ele chegou e disse, olha, eu tenho uma vontade de criar uma web rádio e tal. E aí eu falei para ele, ó, eu posso te ajudar porque eu tenho os contatos com alguns amigos de rádio. E aí a gente começou a desenvolver o trabalho, eu tinha uns contatos com alguns amigos da Rádio Transmundial. Sim, E depois da Rádio Transmundial, que eu tinha já os contatos com eles e de fazer esses contatos com a Rádio Transmundial, eu apresentei alguns programas da RTM que a gente na rádio transmitia. A gente transmitia o Café com Deus, do Rubinho Pirola, a gente transmitia o Rota 66, transmitia Rota 66 é o aquele do outro, pastor Luiz Saião? exatamente, o do Saião, Que e o legal! Através da Bíblia e o Entender da Bíblia do Itami Neves. Sim, E o pessoal da RTM nos ofereceu o programa, né? O André Castilho, que é o diretor da RTM, é um grande amigo meu, diretor da RTM, o André Castilho, assim como o próprio Itami Neves. Inclusive, Itami Neves esteve em janeiro aqui em Teresina, na igreja onde eu sou membro, a Igreja Batista do Jockey, e sim. foi até engraçado ele vir aqui. Ele me ligou, a gente é amigo desde 2013. Teve uma conferência na primeira Igreja Batista em 2013, aqui em Teresina, e a Sim. gente se tornou grandes amigos. Aí também, no início do ano, agora, foi, final do ano passado, novembro, ele mandou uma mensagem: Arcadinho, eu vou para Teresina, gostaria de pregar na tua igreja. E aí eu falei com a liderança, rapaz, eu vou conversar com a minha liderança, porque eu não sou pastor da igreja. Quando eu falei com a liderança, olha, o Itami Neves está interessado em vir para cá, eles fecharam na hora e a gente trouxe o Itami no domingo à noite. Que A igreja legal, estava hein? Eu lotada, porque o imagino. Itami fez questão de dizer que estaria na igreja, na Rádio Transmundial, e a gente viu, por exemplo, o trabalho que a RTM faz de divulgação, assim como a 316 também. Então, resumindo a história, eu conheci o pessoal da RTM, começamos a transmitir web rádio, fizemos alguns programas nesse sentido de rádio, e depois desses programas de rádio, a gente pegou Sim. e é, a gente pegou e começou a fazer programas musicais. Fizemos o Momento Lágrima, que vocês podem encontrar no YouTube, Momento Lágrima. Inclusive, mandei para a Van hoje uma edição Foi. muito boa do Momento Lágrima. Gente, Nós fizemos peraí, também deixa eu contar. Deixa eu contar. Hoje de manhã amanheci nostálgica. Aí quando você amanhece nostálgica, você pensa em quê? Quarta retrô. Aí peguei o disco que eu tava ouvindo, que eu ouço há muitos anos, da minha infância, e mandei para quem? Pro Arcade e pro Pastor Ramon. Falei, meninos, olha o que eu tô ouvindo hoje. Aí o Arcade veio me contar toda a história do álbum Lágrima, que foi gravado, aprendi agora com você, né, Arcade? Fui gravado pelo Vencedores por Cristo, né? Mas foi um isso. projeto de parceria, na verdade, que eu amo as músicas. Arcade, eu amo as músicas desse álbum. Eu estava aqui hoje de manhã, a abertura dele já me levou lá em 1900 bolinha. Não precisamos dizer. Aí, quando veio a primeira música, a faixa 2, e depois aquela que eu pedi pro Quarta Retrô, Caminho, Uhum. esqueci o nome que eu falei com você. Gente, minha memória foi Convívio, convívio. convívio, isso, convívio. Nossa, ai, gente, é muito bom. Por favor, Arcádio, estou pedindo aqui em rede nacional. Ao vivo, tá É, todo mundo vendo. vai. Precisa botar essa faixa na linha editorial do Quarta Retrô em algum momento da vida e dizer que foi a Van que pediu, por favor, tá bom? Está Ah, com aqui certeza, feito vou a colocar, vou solicitação. colocar. A Vou colocar sim, solicitação. vou A- colocar. Se o Nayan te chamar de velha, viu? Ele está cometendo o perjúrio. Valeu, Arcade, bate aqui que é nós. Estamos tudo novinho. Aqui, Somos todos novinhos. Se ele te chamar de velha, está cometendo perjúrio. Então, por Nayan, vai favor. chamar a nossa amiga de velha, não, viu? Porque depois você vai se ver com o roteirista depois. Cartão Pois vermelho. é. Cartão vermelho. Obrigada, Arcade. Você levantou minha autoestima hoje.
Aqui, meu E, amigo. E pro almoço? Qual é a sua e comida outra coisa, predileta? a gente Fale, fale. fez, além do Momento Lágrima, que eu te falei, do programa que a gente fez no Sim, Momento Lágrima, a gente chegou sim. a fazer um outro chamado Música do 70. E aí, desse Música do 70, foi onde surgiu a parceria minha com o Pastor Ramon. O Pastor Ramon fez algumas edições. Sim. E aí, o Pastor Ramon disse assim, Arcádio, por que a gente não se junta? Eu estou no Quarta Retrô, você sabe, você acompanha. Então, vamos unificar. E aí, nós tínhamos uma versão nacional da Música do 70, que não existe mais por causa do Quarta Retrô, né? Porque o Quarta Retrô abrange toda uma Substituiu, né? perícope musical nacional. Isso. Nossa, nossa, E, peraí. Repete e nós tínhamos repete essa palavra aí que você falou. Bonita essa palavra. Perico. Como uma é que é? perícope. Nossa, gente! Cultural aqui a live do café hoje. Valeu, continua. E aí nós tínhamos uma perícope nacional do negócio, que foi o que juntou a gente no Quarta Retrô, que o Quarta Retrô trabalha com a maioria música nacional. A gente tem a música portuguesa agora que entrou neste ano, né? Inclusive a música portuguesa ele já entrou a convite da própria RTM. Eles já tinham uma ideia de ter um programa brasileiro que transmitisse músicas músicas de Portugal e de Lisboa e de Moçambique para tentar integrar os países em língua portuguesa. E o André Castilho fez o convite, nós aceitamos o desafio. Desde então, a gente tem feito esse trabalho, que é o trabalho de divulgar a música portuguesa, né? De Moçambique, Portugal, etc., para os brasileiros e também Muito para legal. lá. Inclusive, o Quarta Retrô, o Rubinho Pirola entrou em contato, né, na sexta-feira, falou comigo. Ele está em Moçambique, lá na África, e vai levar o Quarta Retrô para a galera de Moçambique. Que A legal. RTM Portugal vai lançar uma rádio lá e a ideia é que eles divulguem o Quarta Retrô na íntegra. Assim como nós Inclusive, fizemos parcerias com outras rádios também que nos exibem, ou seja, o Quarta Retrô tem feito um grande trabalho que, graças a Deus, a gente reconhece assim, os méritos, principalmente do Senhor Jesus, ter sido para honrar o trabalho, honrar a fé, honrar com boas músicas. Inclusive, eu sempre falo, a gente nunca vai tocar no Quarta Retrô qualquer tipo de música. Todas as músicas têm que ter um crivo teológico, porque a gente está lá para pregar Jesus, não para pregar um mercado gospel, ou não para pregar algo que satisfaça aquilo que o mercado exige. Né? A gente está para, acima de tudo, pregar o evangelho. Né? isso aí. Deixa eu contar uma coisa aqui. Um dia desses, você falou aí do Rubinho Pirola. Um dia desses eu peguei uma postagem. Ele é cartunista? Sim, ele é Pois é. cartunista. Ele tem E um as... programa ele tem um programa na Rádio Transmundial chamado Café com Deus, Isso. certo? E lá no Café com Deus ele faz um programa meio humorístico no Café com Sim. Deus. E além disso, ele é cartunista porque ele trabalha com cartoons e, para você ter uma ideia, ele trabalha não só com cartoons, mas com desenhos de forma geral. Isso aí. O Rubinho estava falando para nós, para mim e para o pastor Ramon, um dia desses, que, por exemplo, muitos discos do Elo, ele fez a capa. Por exemplo, aquele disco Ó, Ouvi Dizer do Elo, né? sim. Ele fez a capa. Aquele É disco azulzinho mesmo? também do Elo famoso, ele fez a capa. Que Ou legal. Mas seja, peraí, deixa eu contar. diga. Eu mandei mensagem para ele um dia desses, pelo direct, pro Sim. Rubinho Pirola, que ele fez uma postagem. E aí eu pedi Aham. autorização para fazer como é que é? Uma reflexão em cima da imagem que ele tinha criado, né? Ele tinha desenhado. E aí ele, com muita gentileza, me cedeu a imagem, eu fiz a reflexão a respeito daquela imagem, e depois ele agradeceu pela reflexão que eu fiz em cima, né, do desenho dele e tal. E aí a gente conversou, uma pessoa extremamente humilde, acessível, É, divertida, né? ele é bem humilde, bem Agora, deixa eu divertido. contar aqui para os nossos seguidores que é só uma pausa, Arcade, senão o pastor William vai derrubar a minha live aqui. É bem Claro, rapidinho. tá certo. Eu fui Falar nisso, procurar, abraço gente. para o pastor William. Isso aí, vai ficar registrado aqui que nós somos obedientes. Gente, eu fui procurar o que é
perícope, porque eu não sabia o significado. Fui procurar. Perícope, gente, é um destaque, tipo um recorte, não Isso. é? Uma Entendeu? pausa Uma também. pausa, um espaço, né? Um destaque no texto. Muito cultural essa live hoje. A Arcade, a sim, perícope também é muito usada na Bíblia, em algumas versões, aquele texto que está entre colchetes ou entre parênteses, ele diz que é uma perícope, porque dizem que está em alguma cópia, em mas não algum lugar necessariamente está no é dali. original. Então, Aham. existe muita perícope na Bíblia também. Que legal, né? Arcade, obrigada por Isso fazer daí eu essa sei de pauta. Bíblia porque, além Hum, de ser cristão, na igreja também, a gente é professor de escola dominical também. Isso aí, a gente Então, está no mês da realmente, EBD, né? E a gente está no mês da EBD, claro, vamos dar uma valorizada aqui para a EBD, por favor. Vamos com reconhecer o certeza. estudo dos nossos professores, a dedicação dos nossos professores, inclusive educação cristã para o alto, por favor. Nossa audiência precisa subir nesse quadro. É que dia mesmo, hein? Que dia que Educação acontece? cristã, educação cristã para o alto, eu acho que deve ser nas Eu acho que é quintas-feiras, né? quinta-feira, exatamente. Quinta-feira, às 5 horas da tarde, no finalzinho da tarde, você pega o gancho e vem aprender um pouquinho mais para que a EBD seja uma escola eficiente, com professores intelectuais tipo Arcade, né, Arcade? Arcade, Ah, com certeza. A precisa. escola bíblica dominical tem que ser valorizada, porque a escola bíblica dominical, eu digo sempre, Ivan, que a escola bíblica dominical é a escola teológica da igreja, porque o seminário, ele forma líderes, mas, por exemplo, se você valoriza a EBD, como tem que ser valorizado, porque eu defendo valorizar a EBD, você tem uma igreja que vai saber muita Bíblia, porque é primordial valorizar a EBD para saber Bíblia, porque, por exemplo, você chega para um católico ou para alguém que é de outra crença e fala sobre Bíblia, eles ficam assim, poxa, como é que esse cara sabe tanto sobre Bíblia e eu não sei, entendeu? Ou seja, já É. provoca, né, uma reflexão, né, ao grupo, né? E outra coisa também, às vezes, quando eu sou convidada, eu sou muito convidada para fazer algumas palestras aqui fora do estado até, sabe, Arcade? E eu tenho uma fala Sim. que às vezes é um pouco polêmica. Eu chego nas minhas Hum, pregações e falo assim, meninas, parem de ler a Bíblia e comecem a estudar a Bíblia. Que às vezes você verdade. se contenta em ler aquela versão que não entrou, não fez sentido para você. Então estuda, pega dicionário, procure os comentários, existe a concordância, tem os professores, tem aqueles que são mais dedicados na pesquisa, como a Arcade, eu também gosto de pesquisar bastante. Então a gente precisa aprofundar o conhecimento. Não pode ser aquele crente que bate cartão na leitura bíblica e pronto, pronto falei. E a Rede 316 tem muito conteúdo para esse aprofundamento. Com Versículo, certeza. Bíblia lida explicada. Bora ler a Bíblia. Desvendando versículos difíceis da Desvendando Bíblia. os versículos difíceis da Bíblia. Exatamente. Então tem muita coisa para você poder aprofundar o seu conhecimento e sair do raso, né? Chega de leitinho, vamos começar agora para alimento sólido, que faz diferença e que acaba sendo relevante na vida da gente, não é? Então vamos parar de ler a Bíblia e vamos começar a estudar a O Bíblia. alimento sólido faz tanta diferença e não só o alimento sólido assim da própria assim, da própria questão textual em si, mas também do próprio contexto. Você estudar que era o contexto do texto bíblico vale muito a pena. Por exemplo, você pegar. Assim, eu gosto muito de fazer isso daí. Eu gosto muito de ler sobre a cultura judaica, por exemplo, para entender como era a cultura judaica da época e como é o de hoje também, comparar também. Eu gosto muito de estudar comparativamente os pensamentos da época com o de hoje. Não no sentido de atualizar, como defendeu algum camarada aí, mas no sentido de contextualizar, ou seja, trazer para ficar fácil de entender, mais fácil de Sim, entender. Atualizar aqui. jamais, mas Deixa eu contextualizar, sim, contextualizar. Aplicabilidade mais prática, né? Ser mais visual essa exato. aplicabilidade na vida da gente. O Conexão Podcast aqui também deu uma chamada na gente aqui, Arcade,
que também tem as perguntas do Tarde Viva que o Nayan traz, que são extremamente curiosas. A pergunta de ontem foi bem Sim. curiosa também, né? Que é sobre o animal, não foi? Sobre o animal, ó. Qual é a mãe do animal? Eu não me lembro agora qual foi a pergunta. Mas, enfim. Eu me lembro da pergunta. Era qual a mãe do animal, qual o animal que a mãe deixa abandonou sem água? isso. E a resposta, sabe qual era a resposta? Qual era? Estava em Jeremias 14, versículo 5, era a coça. Isso, exatamente. Inclusive, eu até Jeremias. falei para ele, ó, Dayan, para você dar uma dica maior, você tem que cantar aquela música Faz Chover. Isso aí. Gente, Arcade, preciso desligar que eu tenho que. Era uma pausa somente. Mas, ó, Com certeza. Pois, foi Van, top foi um prazer essa live. enorme estar aqui contigo. Um prazer Precisamos enorme. voltar, hein? Com certeza. Foi um prazer enorme estar aqui contigo. Foi um prazer enorme estar aqui no Instagram com os ouvintes da 316, os que acompanham a gente na 316, e dizer que estamos aqui no Quarta Retrô, trabalhando para um programa que seja sério, programa que seja com músicas que valem Sério, a eu não pena sei, né, serem Arcade? divulgadas. O programa seja sério no sentido de divulgar músicas que valem a pena as pessoas escutarem, vale a pena as pessoas ouvirem e que possam usar na igreja de forma segura, de forma que teologicamente case com o sermão bíblico. A gente não está aqui para agradar um movimento A, B ou C gospel. A gente está aqui para pregar o evangelho e pregar o evangelho de forma bíblica. Isso aí. Mas assim, Arcade, a gente tem que mostrar que ter seriedade não significa ser ranzinza. A gente pode ser sério, com bom humor, com leveza, certeza. não Exatamente. é? E aí, Quarta Retrô se Exatamente. encaixa perfeitamente. Ó, Nayan está implicando conosco, dizendo que estamos aqui na live, dois ícones da Rede 316. Se é pra ser, Nayan, um beijo no ombro, tá aqui, Van e Arcade. Um abraço, amigo Nayan Queiroz. Dois diferenciados na Rede 316. O Nayan Queiroz é locutor esportivo e quando eu tinha um programa de esportes, Palpiteiro Clube Show, ele participou, inclusive com locução. Teve um gol que ele narrou lá em uma edição de um rapaz que fez, muito, muito massa, a narração esportiva do Nayan Queiroz, o Galvão Bueno da 316. Querido, muito obrigada pela tarde, pela companhia, por essa pausa. Que Deus abençoe seu dia hoje. E bora agitar, que ainda tá na metade. Arcade, de quem é aquele trem que tá lá no mistério hoje, Arcade? Um nome só, Arcade. Deixa eu falar pro pessoal aqui. A Arcade, às vezes, vai dar o palpite, bota 2, 3, 4 nomes, gente. Fala aí qual é o seu palpite. Ali é a capa de chuva, né? Ali é a capa de chuva, pelo que eu entendi, né? Pela capa de chuva ali, eu tô achando que deve ser do Luiz. Eu também acho. Nayan também acha, ó. Pois é, eu acho que é do Luiz também. Veremos no final dos dias. Agora, eu te enganei ontem, hein, Arcade? Jamais imaginou que aquele arco e flecha era meu, hein? Pois é, eu pensando que era do Nayan por causa daquele negócio dos índios. Até coloquei aí, uma edição que ele falou. Tá joia, Arcade. Dá tchau pra todo mundo aí e a gente se vê mais tarde. Valeu, pessoal. Tamo junto e acompanha o Quarta Retrô. E estamos lá para glorificar a Deus acima de tudo. Isso aí. Um beijo, meu amigo. Fique com Deus. Tchau, beijo, tchau. Mano. Beijo aí pra todos. Tamo tchau. Junto. Tchau.